Lindo. Nós vamos começar o estudo desta mensagem pregada pelo profeta de Deus para esta era. Deus guarda a sua palavra. Página 3, a partir do parágrafo 16. Você que pegou, abra ela aí na página 3. Ele está orando, ele está orando aqui no parágrafo 16. Vamos concentrar nossa atenção toda nesse estudo. Eu creio que isto nos abençoará muito nesta manhã. Muito. Nesta manhã. Você sairá daqui melhor do que você entrou, se você voltar a sua atenção. Esqueça lá dos seus problemas lá de fora. Se você deve, se você tem para receber ou tem para pagar, esqueça. Depois do culto você lembra disso. Agora vamos pensar em Jesus. Vamos pensar na palavra de Deus. Amém? E você será abençoado. Parágrafo 16, na página 3, vamos prosseguir daqui para frente. Se eu parar para comentar alguma coisa, você para também, olhe para cá. Aqui ele está orando, dizendo: e ó Deus, nesta hora escura e traiçoeira em que estamos vivendo, e ao olharmos para a crise mundial, vemos apenas escuridão na frente. E tu disseste: olhai para cima quando virdes essas coisas acontecerem, pois vossa redenção se aproxima. E que possamos ser exortados nesta noite, ele pregou isso numa noite, através do Espírito Santo, para levar isto ao coração, para olhar na face do Deus do céu, o qual prometeu nossa redenção agora. E como João na ilha orou: ora vem, Senhor Jesus, e oramos para que tu nos concedas estas coisas nesta noite, nós dizemos nesta manhã, e cure a todos que estão enfermos e aflitos, e conforte os santos, e renove a todos nós, para que possamos sair daqui revestidos em toda a armadura de Deus, para seguirmos como soldados para a batalha que está por diante. Agora, como nos reunimos nesta noite, nós dizemos nesta manhã, cada um em oração, e a bandeira sobre nós, a estrela da manhã guiando o caminho, e o exército do inimigo também está acampado, e o grande desafiador está aí e se vangloria, dizendo: os dias dos milagres já passaram, mas ó Deus, levante-nos como Davi, um guerreiro, um desafiador, e que aquele Espírito possa habitar em cada coração ricamente, pois pedimos no nome de Cristo, amém. Ao nos aproximarmos desse tema vital, e não está direcionado ao credo de ninguém, para contrariar, ou para perturbar, ou para fazer inimizade, unicamente propõe o ajuntamento e a unidade do povo de Deus. E a razão pela qual escolhi falar sobre isto no tabernáculo, nesta noite, nós dizemos nesta manhã, é por causa da condição do tempo em que estamos vivendo. E eu creio que estamos no princípio de algo que todo mundo está ciente do que está para acontecer. Ninguém parece ser capaz de colocar seu dedo nisto, mas mesmo assim sabemos que algo está para acontecer. Não apenas aqui, está em todos os lugares. Essa mensagem parece que ele está pregando hoje ao vivo aqui, não é? 20. E eu acho que seria mais apropriado nesta noite, nós dizemos nesta manhã, se tomássemos esse tempo enquanto o povo está reunido para falar de algo que é de vital importância, para melhorar, para fazer com que compreendamos e para que nos equipemos com
uma melhor compreensão de Cristo e do Evangelho e do tempo que estamos vivendo. Agora, para começar, eu gostaria de dizer isto, que há não muito tempo atrás estive em um seminário luterano e os irmãos luteranos me disseram, após me escrever uma carta, uma crítica muito dura, o deão, e falando e me dizendo coisas que eu era um adivinhador e muitas coisas perversas que realmente eles não podiam provar, porque eu havia dito que o diabo pode curar. O diabo não pode curar. Agora, se o diabo pode curar, ele é um criador de saúde, não é? E criador só há um, e este é Deus. O diabo não pode criar. O diabo é nem mesmo onipresente. Ele só pode estar em um lugar de cada vez. Seus demônios estão presentes em todas as partes. Porém, Deus é onipresente. O diabo só pode estar presente em um lugar. Deus não, né? Deus é onipotente. O diabo tem poder limitado, ou seja, enquanto ele pode blefar, enganar. E a única coisa válida que ele tem é poder de te levar de volta ao pó da terra, a morte. Esse é o poder do diabo. Essa é a única coisa que ele pode fazer. E não obstante, isto é uma bênção de Deus, a promessa de Deus para a ressurreição. Então Deus é o único Criador. Deus é o único que pode construir células, ressuscitar células mortas. E as células são criação, e a criação vem somente através de Deus. Então Deus é o único curador, e não há outra cura exceto a cura divina. Temos médicos famosos que podem fixar ossos, mas é Deus quem cura. Temos médicos que podem tirar um apêndice ou remover um tumor. Esta é a única coisa certa que podem fazer. Mas quem opera a cura cicatriza, não é? Deus opera a cura, pois Ele é o único Criador. Agora, e ele disse em relação a nós, os luteranos que criticou ele, os luteranos: você nos considera cristãos? Eu disse: certamente. Eu disse: o reino de Deus é como o homem que plantou o seu milho no campo, e de manhã ele saiu e olhou, e ali estavam as duas folhinhas que havia brotado na manhã da primavera. E o fazendeiro disse: veja meu milharal. Olhando aquelas duas folhinhas, brotou, nasceu. Agora ele tinha milho com aquelas duas folhinhas nascidas ali na lavoura. O fazendeiro podia dizer: veja meu milharal. Por que ele falou isso? Potencialmente, futuramente, ele tinha milho, grão de milho, não é? Mas não em espigas ainda. Agora, exatamente como se eu lhe desse se você me pedisse um carvalho e eu lhe desse uma semente, potencialmente você teria a árvore de carvalho, porque a árvore de carvalho está na semente. E então no grão de milho você realmente tem o milho, mas ainda é potencialmente, ou seja, futuramente, você tem o grão. Agora, o fazendeiro disse: veja meu milharal, não é ele lindo, meu milho? Lhe chamou aquilo de milho, mesmo sendo um broto. Mais tarde, aquele talo de milho cresce até se tornar um pendão. Porém o pendão é o que produz o pólen, e o pólen cai do pendão, que causa o desenvolvimento do milho, o sexo, o cruzamento, pólen, o sexo entre o macho e a fêmea. Agora, se o pendão olhasse para trás e dissesse para a folha: agora eu não tenho nada a ver com você, você não está nem mesmo em cena,
Eu sou algo diferente, eu sou o pendão, sou aquele que é reconhecido. Você não tem nada a ver com isso. Mas ainda assim, sem a folha, o milho não pode produzir o pólen, porque o pendão cai da folha, cai na folha e dali vem a espiga. E a mesma vida que está na folha está também no pendão. Depois vem a espiga, e na espiga cresce o grão. E então o grão diz para o pendão: eu não tenho nada a ver com você, você nem mesmo está em cena. Mas se não fosse pelo pendão, não haveria nenhum grão, porque não teria o cruzamento, do pólen. Então a coisa é que o pequeno talo foi o reavivamento luterano, e o pendão foi o reavivamento metodista, veio Wesley, e a espiga é este reavivamento agora, não é? Mas no tempo, o mesmo espírito, a mesma vida que estava no talo do milho, lá em Lutero, para começar, é a mesma vida que está no grão hoje. Agora, a única coisa que a pentecostal, quero dizer, a verdadeira pentecostal, não há assim chamada, mas a verdadeira mensagem pentecostal, não é nada a não ser a restauração da mesma coisa que foi para o chão, que foi carregada através da luterana, metodista, batista, presbiteriana, agora isto vem para a espiga. Vocês estão entendendo? Ele está falando sobre a lavoura. Quando planta o grão de milho, toda a vida do milho está naquelas duas folhinhas que nascem. Aquelas duas folhinhas se tornam o caule do milho. A vida está ali, depois cresce, a vida está no caule, nas folhas, no pendão, vai passando, vai subindo. Mas de repente, no final da lavoura, a vida concentra no grão da espiga do milho. A vida não está mais no caule, nas folhas. Você vê que a lavoura seca todinha, seca o caule, seca as folhas, seca o pendão. A vida no final da lavoura concentra unicamente no grão do milho, o resto vira só palha. Mas a vida passou por ali, pelo caule, pelas folhas, pelo pendão. A semente não pode dizer que eles nunca foi nada. Foi, mas está no passado. Águas passadas não tocam o moinho. Não adianta nós estarmos aqui hoje com a mensagem de Lutero, com a mensagem de Wesley, com os dons carismáticos dos pentecostais. São tudo parte desta formação da lavoura, mas a vida não está nisto mais. É o que o profeta está tentando explicar para nós. Eu estou abrindo esse parênteses para que todos possam entender bem. Por isso, um cristão verdadeiro, revelado, nunca substitui a mensagem, o grão do milho, que é a palavra da hora, que é a mensagem, por uma denominação que é o caule, o pendão ou as folhas. Só porque fala em Jesus, mas Jesus não está ali mais, ele passou por ali. Fala na lavoura do milho, no caule, nas folhas, no pendão, pode falar, mas a vida do milho não está ali mais. Se você esperar, vai ser só palha seca. É o que as religiões estão se tornando hoje, palha seca, porque a vida que é Cristo passou por ali, é um processo. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, isso é Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você leia lá, você vê aí o rastro por onde a palavra, o Espírito Santo passou. Mas ele termina no capítulo 3 de Apocalipse e entra no capítulo 4 com o quê? Dizendo para a igreja: suba cá. Agora é hora de subir. A vida agora não é para ficar aí, é para ir para o celeiro. Chega o momento que a semente é colhida e levada para o celeiro. Ela não está mais na planta, a planta morreu. Eles reúnem aquilo e põem fogo,
põe fogo na lavoura seca para replantar nova semente no amanhã, os lavouristas. Assim é Deus, assim é o processo do Evangelho. Quando eu era menino, eu lembro, a vida ainda estava lá entre os pentecostais, os dons eram verdadeiros, línguas, profecias eram verdadeiros, mas hoje, quando chega a mensagem precursora da segunda vinda, você vê como Paulo disse em Coríntios 13, eu me esqueço o versículo. Paulo disse lá em Coríntios 13, ele diz: quando vier o verdadeiro, tudo que é em parte será aniquilado. Por isso que um cristão revelado, ele não faz parte mais, ele não participa, ele não frequenta essas palhas secas. Ah não, lá fala em Jesus, fala. A palha fala que ela é milho, mas ela não é milho mais. O milho agora está na semente. Você está entendendo a revelação da coisa? Por que um cristão verdadeiro não vai nas denominações, adora a Deus ali? Porque Deus não está ali mais. Deus saiu, a vida, Deus que é a vida, não está ali mais. Ali agora é palha. O mundanismo entrou. Por isso que as religiões hoje se tornou todas mundanas, porque tirando a vida, não tendo vida, o que é o antônimo da vida? É morte. O antônimo da vida é morte. Você tem que procurar a trilha de Deus e descobrir aonde está Deus, para você ser abençoado. E você, se você ler a Bíblia, você vai descobrir a trilha de Deus. Apocalipse 1, Apocalipse 2, Apocalipse 3, é a trilha de Deus. Passou pela era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, e agora ele está terminando na era de Laodiceia, através do seu 7º anjo, 7º mensageiro. Ali está concentrado a semente, que é a restauração da vida, que passou pelo caule, pelas folhas, pelo pendão, restaurado na semente original, que é a palavra. O crente revelado, conhecendo essa trilha de Deus, ele não vai adorar a Deus lá na palha mais, porque ele sabe que Deus não está ali na palha. Ah não, mas ela fala em Jesus. Ela pode falar que ela é milho, mas ela não é milho mais. Milho agora é a semente lá na espiga. Vocês estão entendendo, gente? Aleluia. Isto é revelação. Se você conseguir entender isto, é um passo alto que você deslumbrou nesta manhã, cresceu. Mas onde eu parei aqui, irmão? Agora eu... 34, página 6. Vamos lá. E agora você vê que os homens de Deus na Bíblia, Elias, João Batista, os profetas da Bíblia, mesmo o próprio Senhor Jesus, eles eram tipologistas. E a melhor maneira de entender a Deus é através dos tipos, porque a primeira Bíblia que Deus escreveu foi os astros, os tipos, mostrando os tipos para nós captar o original, viu? Então aqui o profeta pega o tipo da lavoura para mostrar para nós como que é Deus, como que é a palavra. Fica fácil para entender dessa forma, mostrando os tipos, não fica? Página 6, parágrafo 34. E agora eu detesto fazer esta afirmação. Existem alguns fungos crescendo nisto. Ele continua falando da lavoura. Existem fungos, insetos crescendo nisto, e vocês fazendeiros sabem o que significa isto. É algo que imita a espiga. Agora é isto que queremos cortar nesta noite, porque se você não tirar aquilo do seu milho, aquilo estragará todo o milharal. Existe uma erva chamada erva de passarinho. Passarinho defeca em cima da árvore. Existem árvores que são passivas, são árvores que atraem, como crente. Existe crente que
é fácil para atrair ervas daninhas. E existem árvores que são assim, aí o passarinho defeca lá, uma semente que ele comeu não sei aonde, defeca naquela árvore, e aquela árvore absorve aquilo e nasce aquela erva do passarinho. Se você não tiver conhecimento, você diz: o galho daquela árvore nasceu um foco de folhas ali, diferente, mas é da árvore, ela está grudada no caule da árvore. Não é, aquilo lá é uma erva de passarinho, você tem que cortar aquilo, principalmente na figueira, aquilo mata a figueira e muitos outros tipos de árvores. Tem que cortar aquilo para não matar a árvore, senão mata. Então o diabo, que é esse pássaro ruim, ele defeca sua interpretação do evangelho, como ele defecou na Eva e no Adão, e passa como verdade, porque parece. Jesus disse em São Mateus 24, se possível enganará até os escolhidos, que parece demais. E então passa como verdade se você não for uma pessoa da roça para conhecer de árvore, se você não for uma pessoa espiritual para conhecer de Deus. Você vai passar por verdade muitas mentiras que você ouve por aí. Por isso você tem que ser uma pessoa espiritual, com mente de Cristo, para discernir. A palavra discernir quer dizer separar, diferenciar o certo do errado. E só quem faz isso é o Espírito Santo em você, disse Paulo em 1 Coríntios 2. Mas ele está falando do milho também, que tem isso, lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil eu não conheço esta erva que pega até no milho, mas lá diz que tem. 35. Então esta é uma coisa que eu gostaria de esclarecer, que as pessoas de todas as igrejas denominacionais, como vieram através de grandes momentos, têm estado amadurecendo, e agora a igreja está na semente. A igreja verdadeira está na semente, ela é a semente, o grão, não é mais caule, não é mais folha, não é mais pendão, é a semente, é o grão. E agora a igreja está na semente, e ela tem que produzir a mesma coisa que foi para o chão, que foi plantada lá em Pentecostes. Aí pergunta-se, irmão Edson de quê? Andrade, pergunta-se por que o tabernáculo da fé batiza em nome de Jesus? Que a semente original que foi plantada em Atos 2 batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é semente original hoje, tem que reproduzir o mesmo que a semente original lá em Atos. Atos é o livro mãe. Atos é o Atos de Cristo, do Espírito nos apóstolos. Aí pergunta, por que o tabernáculo da fé crê em um só Deus, não crê em três deuses, como a maioria das igrejas crê em três? É porque a semente original lá cria em um só Deus. Efésios capítulo 4, verso 4, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Por que o tabernáculo da fé não crê em trindade, três deuses? Que a semente original lá não cria. Então, você planta um grão de milho, ele vai reproduzir milho. A igreja original tem que reproduzir o que foi plantado lá na semente há 2000 anos atrás em Atos. Caso contrário, erva de passarinho, é erva de passarinho, a reprodução falsa, uma reprodução falsa. Vocês estão entendendo? É metáfora falando por tipo, fica fácil para entender, não fica? Amém. É onde eu parei, irmão. 35, metade de 35. Então é apenas uma igreja totalmente amadurecida na qual estamos vivendo, e uma parte não pode falar assim de outra parte, pois viveram bem no seu dia. Nos dias de Lutero, gente, você não queria ser um membro da igreja de Lutero nos dias dele, sofria até morte. Lutero teve que ser exilado por aquele imperador, por aquele príncipe. Eu tive lá na Alemanha, eu fiz questão de visitar o palácio onde Lutero ficou exilado por 2 anos, senão Roma matava o Papa Leão, na época perseguiu, deu dinheiro para quem achasse Lutero e te cortasse o pescoço dele.
Por causa de 95 teses que Lutero levantou contra a semente errada, ele foi perseguido de morte. Hoje, aquelas 95 teses, Roma adequou no seu catecismo. Quer dizer, porque a vida não está ali mais. Ele foi o canício. Hoje os romanos, que na época eram rivais dos luteranos, hoje fazem missa juntos. Você vê lá no Vaticano, luterano, sacerdote luterano rezando missa junto com o Papa. Wesleyano da mesma forma, rezando missa junto, capuchinho na cabeça, rezando missa, capuchinho no queixo, barba, rezando missa junto. Por quê? Porque a vida não está ali mais. Voltou, a porca voltou a ser palha. Palha. Mas aonde está a semente? Esta é a pergunta. Por que lá, quando a vida estava naquele canício chamado Lutero, no pendão chamado Wesley, até na própria, como é que chama, na espiga, quando tem aquela boneca ali, chamada era pentecostal, os dons carismáticos, eles eram chamados de protestantes, quando a vida estava neles, que eles de fato protestavam contra o pecado. Por que hoje eles não são mais protestantes? Porque a vida não está lá mais, e não tendo vida, não tem jeito de protestar contra o pecado. Aceita tudo, engole tudo do jeito que vem, o mundanismo entra e tem que engolir tudo. O protestantismo verdadeiro está concentrado onde está a semente. Onde não tem semente, não tem protestantismo. Vocês estão entendendo? Ela humilhará diante de Deus. Então, não desejamos desmerecer ninguém. Não. Nós estamos contando a história do percurso, do roteiro, da trilha de Deus, viu? Não estamos aqui desmerecendo ninguém. Graças a Deus, dos fiéis, os verdadeiros filhos de Deus, que viveu na era do canício, a era luterana. Quando veio a vida, saiu do canício e passou para o pendão, eles também passaram. Verdadeiro eleito, verdadeiro filho. A vida saiu do pendão, veio para a espiga, a vida saiu, e o eleito saiu também. Dos wesleyanos veio para os pentecostais, vieram juntos. E agora, quando a vida não está mais na boneca da espiga, está no grão, os verdadeiros eleitos que estavam lá na boneca, estava lá naquela espiguinha murcha, veio e concentrou no grão. O verdadeiro eleito caminhou nesse processo, nesta linhagem. Procura o milho. Onde está o milho? Não está mais na planta, não está mais no canício, não está mais na folha do milho, não está mais no pendão e nem na boneca. O verdadeiro milho está agora no grão. É tempo de colheita. Procure Deus. Deus não está mais nos movimentos denominacionais. Deus está no original grão. E o grão é aquele que ele plantou. Grão, palavra. Você faz parte desse grão. Você faz parte, você tem prazer de fazer parte desse grão, palavra. Regozija por isto. Entre 7 bilhões de pessoas na terra, Deus escolheu você fazer parte do grão, palavra. Oh, glória a Deus. 36, parágrafo 36. Mas tem havido alguns ensinamentos hoje, especialmente em programas radiofônicos famosos ao redor do mundo, que tem diminuído a palavra de Deus, que é o grão, dizendo que Deus habita na igreja e não na palavra. Habita no canício, na folha, no pendão e não no grão. Eu ouvi um dos famosos ensinadores algumas noites atrás que disse:
Onde você conseguiu a sua Bíblia? Suponho que foi Deus que teve a ideia de escrever para você uma Bíblia lá em cima no céu e entregou para alguns anjinhos, e eles desceram através dos corredores do céu e apresentaram para o seu povo, e disse que ninguém poderia viver o ensinamento da Bíblia, e ela não é exatamente autêntica. Veja, um líder falar isso, um líder falar isso, que a Bíblia não é autêntica. Eu lembrei do grande líder lá do Vaticano, disse há poucos meses atrás, em cadeia internacional de rádio e televisão, dizendo a fábula do Gênesis 3, fábula daquele acontecimento lá de Gênesis 3, dizer que a Bíblia é uma fábula, é uma mentira. Por quê? Tem razão de falar isso, porque a vida não está lá mais. Se eu ouvir a palha do milho dizer que ele é milho, ele tem razão, porque um dia foi milho, mas ele agora perdeu a vida. Quando perde a vida, fica todo desnorteado, fala qualquer coisa, quiser falar, todo mundo tem boca, pode falar. O importante não é o que se fala, o importante é o de fato. Nós não estamos atrás de blá blá blá, nós estamos atrás do de fato. É o de fato, é o conteúdo, é que fala mais alto. Não estamos desmerecendo a palha, o caniço, não. Estamos simplesmente contando o roteiro do Evangelho, amém? Por isso que o cristão nascido de novo não fica atrasado. O irmão Brana chega a dizer na mensagem, pergunta e resposta número 3, às vezes eu vejo crente dizendo, eu gostaria de falar em língua. Ele disse, isso simboliza voltar atrás, voltar ao Pentecostes. Isso não é para a noiva. É a mesma coisa do grão dizer, eu gostaria de voltar a ser pendão, eu gostaria de voltar a ser folha, ser caule. Não é mais esse tempo. Agora é tempo de grão, é tempo de colheita. A lavoura fica feia, fica seca, sem aparência. Porque não tem mais aqueles avivamentos, línguas estranhas, saramabataia e essa coiseira tal. É porque agora é a época da semente. No tempo do pendão, é gostoso até entrar no meio da lavoura, é cheirando aquele cheiro de folhas verdes, de pendão, de boneca de milho, é gostoso entrar na lavoura de milho. Mas no tempo da espiga, do grão seco na espiga, fica feia a lavoura, fica feia, não tem emoção, não tem muita sensação. A vida está na semente, a vida está na palavra. A palavra falada é a semente original. Vocês estão entendendo, irmãos? O povo do tabernáculo da fé não é povo orgulhoso, não, nós não somos diferentes dos demais porque queremos ser, não. Isso aqui simplesmente é estágio onde a palavra chegou. Nós somos assim por graça, não é porque não merecemos também, não, porque Deus nos ajudou através da sua bússola, que é o Espírito Santo, não perder o roteiro da semente da vida. Terminaria na semente. Não pense que o povo do tabernáculo da fé é exibido, é essa coisa não, que muita gente fala. Não, nós somos um povo agraciado, e dizemos, Senhor, obrigado, eu não sou digno de estar nesse lugar tão precioso, iluminado, nesse lugar de pessoas lúcidas. Estar nessa mensagem é para pessoas lúcidas, não fisicamente, mas espiritualmente. Você diz, eu fiz 3 faculdades, 5 faculdades. Ontem mesmo nós estávamos visitando o interior aí na cidade, um mocinho gosta de rastamala, disse, eu fiz 3 ou 4 faculdades. No entanto, está desviado da mensagem. Não adianta nada, é cego. Ser lúcido para Deus. Fazer faculdade, nós não estamos proibindo ninguém fazer, não. Quanto mais você puder fazer, mais dinheiro que você vai ganhar, a profissão aumenta, né? Condição de trabalhar, emprego. Mas nós estamos falando aqui sobre o reino do céu. Lucidez para Deus é
conhecer o roteiro de Deus. Lucidez para Deus é saber onde Deus está. Onde Deus esteve, não interessa muito. Onde o grão passou, foi bom, graças a Deus, mas não interessa muito saber. Passou. Águas passadas não tocam moinho, não é? Eu quero saber aonde está a semente hoje. E a semente que foi plantada lá, a semente que for colhida dela, deve ser igualzinho à semente original que foi plantado lá. Ou você planta lá a semente de milho, vai colher uma semente de trigo. Não tem jeito. A natureza é uma Bíblia. A natureza fala da originalidade. Como é que você plantou lá em Pentecostes? Deus plantou em Pentecoste uma igreja que cria em um só Deus, que batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, que não cria em três deuses de jeito nenhum. Uma igreja de Efésios 2, verso 18 ao 20, que cria nos profetas, tinha Jesus como a pedra principal. Como é que plantou uma igreja desse calibre lá? E hoje vamos colher uma igreja aqui com um emaranhado de deuses, deusas, mediadores e mediadoras, essa bagunça de coisas. Mulheres pregadoras, lá não tinha, e por que aqui tem que ter? Pastoras, sendo que lá plantou pastores, sacerdotes masculinos. Tal como foi a semente plantada, tal é a semente colhida. Não muda o tempo não muda a natureza da semente. O tempo não muda a natureza da semente. Não sei quanto tempo demora para você planta e nasce. Cadê o agricultor, sabe disso aqui? Você planta lá para nascer até dar a espiga e colher. Eu já ajudei muito meu pai, parece que é 6 meses para baixo, 4 meses já dá, uma dá até com 3 meses. Tem arroz que com 3 meses já colhe. O milho também, tem milho com 3 meses. Mas tem que esperar o tempo. Mas só que tem uma coisa: o que colher, 100% produzirá 100% original ao que plantou. 100% original à semente que foi plantada. A natureza. A primeira Bíblia que Deus escreveu para nós foi a natureza. Mas vamos prosseguir aqui, irmãos. Onde eu parei? Agora é o 38, parágrafo 38. E eles alegam ser o princípio da igreja. Eles que o irmão Brando está referindo aqui, é as denominações, que se trata do caule, da folha, do pendão, se trata desse povo do tempo de Lutero, Wesley, os pentecostais. Eles alegam ser o princípio da igreja. Agora aquelas pessoas que vão àquela igreja, são homens e mulheres como somos, e elas amam, comem e bebem, e há como parar isto? Não. Quando a Bíblia diz que será desta maneira, e ela está correta. Mas para te encorajar, eu quero me tornar claro e simplificar, pois eu creio que esta é a infalível, completa, inadulterada palavra de Deus, que nada pode ser adicionado ou tirado dela. É o programa de Deus de sua igreja. A Bíblia Sagrada é o programa de Deus de sua igreja. Se quiser unir-se a uma rama seca que passou, só para cauterizar sua consciência, eu sou religioso, porque eu sou um luterano, sou um pentecostal da igreja A ou B ou C. Você está querendo enganar-se a si próprio. Você agora, de hoje em diante,
Você não vai sair daqui mais inocente, você vai sair daqui sabendo que Deus não, a vida, o grão, a vida está concentrada no grão, Deus não está mais na palha. De hoje em diante você não dá conta de contrair sua consciência. Mas existem as pessoas que, como Adão e Eva pecou, então cozeram folhas de figos para tampar a nudez. O irmão Brando disse, aquilo lá era religião. Religião cobre, mas não tira o pecado. Deus chegou lá e disse, rasgou aquelas folhas, aquele avental, e vestiu ele de peles ensanguentadas. Quem elimina pecado é sangue, é a palavra. Não tente dar jacosada em Deus, que você não consegue. Você dá no seu, no A, no B, no C, mas em Deus não. Siga a trilha do Evangelho. Queira você, se você quer ser feliz. Agora onde eu parei, me ajude. 40. Nenhum outro fundamento pode o homem construir. Quem sou eu, gente? Quem sou eu? Quem somos nós, seres humanos? Para dizer, Deus errou, eu vou construir um fundamento aqui. Quem começou com essa ideia? Foi Nimrod. Gente, vem para cá, junte-se a mim. Eu vou construir um caminho para o céu mais fácil. Vamos construir uma torre, e vamos subindo, e nós subiremos ao céu pela força humana. Grande Nimrod. O que aconteceu com ele? Deus trovejou do céu e derrubou, rebentou aquela torre e confundiu a língua do povo, que um lá de cima pedia tijolo, o outro enviava água. As línguas foram divididas e ninguém entendeu ninguém. O homem, quando tentou resistir a Deus, só se deu mal. Então qual é a maneira de servir a Deus? É humilhando e nos dizendo, Senhor, errado sou eu, verdade é a palavra. Errado sou eu, verdade é a palavra. Eu quero seguir a palavra. O mapa rodoviário de Deus é a Bíblia. Não é a teologia do A, nem do B, nem do C, mas é aqui, ó, a Bíblia. Amém? Desculpa, gente, ó, eu passei dos 50. Onde eu parei? Meu irmão Magno, o Magno é meu secretário aqui. 40. Nenhum outro fundamento pode o homem construir, exceto aquele que já foi edificado. Foi edificado por quem? Efésios capítulo 2, verso 18 ao 20. Edificado pelos apóstolos e os profetas, sendo Jesus a principal pedra da esquina. A palavra de Deus tem essas bases fortes. Apóstolos, profetas. Fugir disto é fugir da realidade. Vê você isto? Esse é o porquê eu creio na infalibilidade da palavra de Deus. Eu disse para uma daquelas pessoas, onde você disse que esta Bíblia estava na sua igreja. A sua igreja escreveu esta Bíblia? Sim, nossos santos escreveram a Bíblia. Eu disse, então por haver ela sido tomada assim, que vocês estão tão diferentes hoje desta Bíblia. Hoje eles mudaram, irmãos, em nome do bem, eles dizem, para melhorar a grafia, nós, os bispos, os teólogos, sentimos de traduzir a Bíblia na nova versão. E nessa nova versão, você leia lá em João capítulo 14, verso 6, eles, em vez de dizer, ninguém vem ao Pai, Jesus dizendo lá, ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele, senão por mim. Lá na nova versão eles dizem, ninguém vai ao Pai, dando ideia que o Pai estava fora de Jesus, desviando Deus de Jesus. João 10:30, eu e o Pai somos um. Desvirtua toda a Bíblia, mudando a grafia, a versão da Bíblia. Eles vêm com uma boa intenção, mas por detrás daquilo é o que os meninos passam hoje na escolinha, que lá deve ser repetido muitas vezes, viu, irmão? Os irmãos professores, parabéns pela escolinha das crianças hoje.
como é que chama? Palavras subliminares. É o que mais existe hoje. Vem de uma forma, mas quando você vai ver mesmo a realidade, é outra coisa, é um buracão muito diferente. Isso está nas imagens, isso está nas interpretações, nas religiões, na política, em todo lugar. Palavras subliminares, que para você decifrá-las é preciso ter o Espírito Santo, senão você é engolido com todos. 41, eu disse, então, por haver ela sido tomada assim, a Bíblia sido escrita do jeito que vocês escreveram, que vocês estão tão diferentes hoje dessa Bíblia. Vocês traduziram ela diferente, vocês estão tudo diferente. Bem, ele disse, veja, aqueles homens viveram em uma era, e nós vivemos em outra era. Agora é modernismo, é modernidade. Modernidade? Então pega esse versículo aqui e joga fora. Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, eternamente mais. Se precisamos atualizar a Deus, a gente atualiza leis dos homens. Só do Brasil já foi atualizada 8 vezes num período de pouco espaço, e ainda está toda errada. A dos Estados Unidos, que foi baseada na Bíblia, nunca precisou de ser mexida, porque a palavra, a Bíblia é a verdade. Mas quer mexer em coisas, criar coisas, ainda que seja bonito, mas você vai ver seu cavalinho comendo capim em cima da árvore, logo. Tudo que não é feito dentro desse modelo, você vai encontrar decepcionado com aquilo lá na frente. Por isso que lemos Jesus dizendo, passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passará. Paulo dizendo, ainda que um anjo ou eu mesmo de ideia e vem trazer outra coisa, não vá atrás de mim. Página 7, parágrafo 42. O profeta conversando com aquele irmão luterano, né? Mas eu disse, Deus viveu em todas as eras, ou seja, em todas as fases, na plantação, no canício, nas folhas, no broto, no pendão, na boneca do milho. Ele passou por ali. Mas eu quero estar num lugar onde Deus passou só? Eu não, gente. Eles vão lá na Israel, igreja, veja que o povo interiormente, nós é que somos culpados, gente. Nós não podemos culpar nem os líderes. Quem somos culpados de ser enganados somos nós. Interiormente o povo, em outras palavras, sem palavras, está dizendo, me engane que eu gosto. Eles vão lá e traz água do Rio Jordão e vende caro aqui. Traz sal do Mar Morto e vende caro aqui. Traz folhas das olivas, das oliveiras, onde Jesus passou, águas do Jordão, onde Jesus foi batizado, sal do Mar Morto, onde Jesus esteve por ali, e faz daquilo uma propaganda. Essas são águas, a garrafinha. Irmão, toma uma golinha da água. Essa água aqui, irmão, é uma água bem, toca como que ela é bonita, até minha mão está tremendo. Isso aqui é espiritual. Toma, irmão, é lá do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Foi batizado, está no futuro, presente ou passado? Está no passado. Eu não quero saber onde Jesus passou, eu quero saber onde Jesus está. Isso é que me interessa, a minha alma. Passou lá, mas não está lá. Ah não, irmão, eu tenho aqui para você, ó, uma pedrinha. Não tem aqui. Uma pedrinha do túmulo onde Jesus foi sepultado. Foi sepultado, mas ele está lá hoje? Não está. Que valor tem uma pedrinha de lá? Não, eu não quero pedrinha do túmulo de Jesus. Eu não quero folha de oliva de lá. Oliva de lá, folha de lá é a mesma coisa de oliva de cá. Água de lá é uma coisa do nosso mar de cá. Não, isso não tem valor nenhum para nós, espiritualmente falando. O Deus de ontem, não. Nós queremos um Deus de hoje. Um Deus de hoje. Uma experiência de hoje. É a mesma coisa do Joãozinho. A mãe dele queria enganar ele, porque ele tinha medo de raios, estalos, trovões. E a mãe dele dizia, Joãozinho,
fica com medo de estalo não, Joãozinho. Eu queria enganar, passar a conversa nele, mas o Joãozinho era esperto que só, era igual a minha neta, esperto que só. Aí o Joãozinho, a mãe dele dizia: Joãozinho, você fica com medo chorando por causa de estalo de raio, não. Ó, sua mãe é uma metodista, vai na igreja todo dia, é uma dizimista fiel, e ela ora. Então, Joãozinho, tá tudo bem. Joãozinho dizia: mamãe, comigo, para a senhora pode estar tudo bem, mas para mim não está. Mamãe, eu estou precisando de um Deus de pele. Se a senhora tem, amém, louvado seja Deus, mas quem tem é a senhora, eu não tenho. Que me serve um Deus no outro e não em mim? Que me serve um Deus da história e não agora presente? Aí o profeta pregou aquela tremenda mensagem intitulada: levantando e tirando da história e trazendo para o presente. Esta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, ela faz isto com a igreja. Ela tira o Deus da história, mostra onde Deus passou, foi lá na era de Lutero, de Wesley, de Pentecostes, mas ela não para mostrando para nós somente o roteiro de Deus, ela para mostrando para nós aonde Deus está. Isto é que é valor. É por isso que nós amamos esta mensagem. Nós não idolatramos, mas nós amamos, porque ela nos ensina a verdade. Ora, uma pessoa que te ensina a verdade, você não vai amar aquela pessoa? Você tem que amar quem te ensina errado. Eles adoram o profeta. Que mentira cabeluda, nós não adoramos o profeta, nós amamos porque ele nos ensinou a verdade. Ou você queria que nós amássemos era Elvis Presley, Michael Jackson, Xuxa, essa coisa errada toda, que ensina nossos filhos a ir para a prostituição. Você quer que nós amamos? É isso? Não, nós temos que amar aquilo que nos edifica, aquilo que edifica nossos lares, nossas famílias. É isso que vale amar. Amar não rótulo, amar o de fato. Isto é valor. Olha, queira ou não queira, você sai daqui comprometido nesta manhã. Se você trair o que você ouviu nesta manhã, é problema seu, mas que você sai daqui com a sua consciência sabendo o que é certo e o que é errado, você sabe. Cada culto essa mensagem nos compromete. Cada culto essa mensagem nos compromete, porque ela tira o véu dos nossos olhos e nos dá visão clara da realidade. Se nós errarmos é por nossa conta, não é culpa de Deus. É o 42, é? Vou ler ele começando. Mas eu disse para o rapaz, ele conversando com o rapaz luterano: Deus viveu em todas as eras. Viveu. E a Bíblia, se ela é inspirada, é o Deus infalível, o qual escreveu a Bíblia. Ele disse na sua palavra que os céus e a terra passariam, mas suas palavras, a palavra dele, não é do teólogo não, dele, nunca passariam. Que a palavra de Deus e Deus é a mesma coisa. Que a Bíblia para isso, São João capítulo 1, verso 1, o princípio era o verbo é a palavra. O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra é Deus. E o verbo tornou-se carne, encarnou em Jesus e habitou entre nós. Deus. 43. Agora é bastante alarmante para o homem que nunca pensou em ver essas coisas se aproximando. Porém, se você simplesmente soubesse, é apenas um cumprimento da Escritura. E detesto dizer isto na América e em nossas coisas fantásticas que temos no assim chamado movimento religioso hoje. Não os estou diminuindo, o povo de Deus permanece nele. Porém eu gostaria de dizer isto, que isso chegou na América, que tem tirado e afastado ambos, católicos e protestantes, do ensinamento da palavra, e eles adotaram um sistema, ao invés de ficar com a palavra, adotaram o sistema. Em vez de ficar com a água, furaram cisternas rotas.
E esse sistema intelectual que apresenta um deslumbramento no lugar da palavra. Intelectual, colocar o intelectual no lugar do espiritual. Sabe por quê? Porque o intelectual é mais bonito. Se ouve aí um pastor cheio de intelectualidade pregar, nós ficamos assim, ó, tão pequenininho, que ele sabe falar sinônimos das palavras. Cada palavra tem seus 10, 20 sinônimos, ele sabe citar todos, antônimos e tudo mais. Era igual nos dias de João Batista. Ouvir João Batista pregar era difícil, porque ele citava, era coisa da roça, era machado no pé da árvore, raiz, era coisa, serpente, raça de víbora. E ouvir um Anás, um Caifás, ixi, era coisa aveludada, se arrepiava todo quando o Caifás ia pregar. Nós iremos, e tanta coisa aveludada. Mas qual das duas congregações você gostaria de estar no tempo de João Batista? Na congregação de João Batista ou na congregação de Caifás? Vamos por aí. Se você estava lá, você está aqui. Aleluia! Aleluia! É a semente plantada lá, ela não muda de natureza não. Esse sistema intelectual que apresenta um deslumbramento no lugar da palavra. As pessoas gostam muito de espetáculo, deslumbramento. Espetáculo. O pastor tem que falar muita filosofia, frases filosóficas de Sócrates, de Platão, para arrepiar a plateia, puxar, ganhar palmas. Eu te pergunto, aonde está Sócrates hoje, você tem certeza? Aonde está Platão hoje, você tem certeza? Mas eu te pergunto, aonde está Paulo? Aonde está Pedro? Então qual das duas matérias nós vamos passar para o povo? A de Sócrates, a de Platão, ou a de Paulo, a de Pedro? Estamos falando de realidades. Porém eles têm trocado o espiritual pelo intelectual, foi criado um sistema. Eu estou lendo as últimas páginas do parágrafo 43. E esse sistema intelectual que apresenta um deslumbramento no lugar da palavra. Você vê essas igrejas neopentecostais hoje, eles começam um salãozinho, logo cresce e enche, um mundo de gente. Por quê? Eles criaram fantasias, deslumbramentos. Água benta, veio lá de Israel, está tremendo. E tanto deslumbramentos, tantas fantasias. O irmão Brana disse, o povo gosta de espetáculo, porém a noiva, o verdadeiro filho de Deus, gosta do original, é da palavra, ainda que ela seja cortante, mas é para cortar o excedente, o pecado. E ele disse, o povo americano possui uma queda por encantamentos. E nós dizemos, irmão Brano, os brasileiros não ficam atrás não. Deixa um pregador eloquente, cheio de encantamento e palavras fantasmagóricas, abrir um salão que logo enche. Cura divina, irmão venha, Deus só quer o coração. A carne pode prostituir, pode beber, pode fumar, vai para o inferno. Deus só quer o coração. Então lá no céu vai ter uma penca de coração. Não, a minha Bíblia diz em Hebreus 10, verso 5: corpo me preparaste. Não é só coração, não, é corpo. Amém, irmãos? Hoje é a última escola, terminando com chave de ouro. Começamos com Deus, vamos terminar com Deus, iniciar o ano que vem com Deus e continuar no roteiro de Deus. E vai parar onde isso? Na glória. Na glória. Cadê o relógio? Como é que está lá aqui o relógio, irmão? 10h30 já? Ixi, 10h30, já mandou parar. À noite nós continua? Tá bom, não tá? Pode continuar à noite? Vocês aprovam? Vocês aprovou, está aprovado.
Então à noite nós continuamos no 43, né? 43. Hã? Ah, é 44, desculpa. 44. À noite então vai ser perigoso, hein? 44 era a arma do Mato Grossense. A 44. É a arma de Deus, amém? Nós temos a reunião agora com tocadores, filmadores, técnicos de som, diáconos. Reunião de gratidão, de alegria também. Nada de colocar ninguém no canto da parede. Reunião de alegria, de gratidão. Vamos orar aqui. Pastor Edson, vem cá orar. Agradecendo a Deus por esse culto. Por esse culto. Irmão Magno, enquanto ele vem, corre aqui. Um destaquezinho do Senhor da mensagem de hoje. 30 segundos. A verdadeira lucidez é saber aonde que está Deus. Hoje. 30 segundos. O Senhor fala em língua muito, porém, Deus sempre está presente. Ora, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pelas vindicações que o Senhor nos dá, de que nós somos a semente original. Aleluia. Se a igreja que o Senhor deixou aqui, Pai, a igreja que o Senhor plantou, sim, Senhor, ela batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, ela tinha Santa Ceia com pão asmo, lavava os pés, cria em um único Deus. A igreja que o Senhor voltará para buscar é essa igreja. Sim. Nós lembramos agora do profeta, quando ele tentou nos passar isto da maneira dele, e ele exemplificou os chineses da lavanderia nos Estados Unidos que rasgavam um papelzinho. Então, quando o dono vinha buscar a roupa, ele tinha que trazer aquele papel que encaixava perfeito. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos conservado na sã doutrina, Senhor. E nós temos esta convicção, não uma convicção mental, porque nós pensamos, imaginamos, mas nós olhamos no espelho da palavra, Senhor. Aleluia. Uns falam mais gritando, outros mais conversando, mas a essência da palavra que nós temos é a mesma de Pedro, de Paulo e de João. E é somente o Senhor quem tem feito isto por nós. Nós não poderíamos de nós mesmos conseguir manter isto, mas é o Senhor. Obrigado pelo Senhor ter nos escolhido, nos elegido desde antes da fundação do mundo, para sermos teus representantes agora nesta era tão caótica. Aceita a nossa gratidão e dá-nos graça, ajuda-nos a permanecer no que é verdadeiro. No nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos levar isto em nossos corações, Senhor. Amém. Amém. Vamos terminar o ano participando dos cultos. Venha todos à noite. Vamos continuar o estudo da mensagem, viu? Venham à noite, traga visitantes. Essa mensagem é muito evangelística também, não é? Fala do roteiro de Deus, onde está Deus. É um evangelismo tremendo. E é para a gente também, não é? Amém? Abrace um ao outro, Deus nos abençoe. Volte para casa, tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. E à tarde, 4h30, começa o culto, o companheirismo. E vamos juntos com Jesus, com Jesus.